E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda a Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo perguntaram-lhe onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhuma és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo que a estrela lhes aparecera, e enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-o-me, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinha visto no Oriente ia diante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito e com júbilo, e entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. E abrindo os seus tesouros, lhe ofereceram dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonho para que não voltasse para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. E tendo eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: levanta-te e toma o menino e a sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de te procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe, e de noite foi para o Egito, e esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: e do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que haviam em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo de diligentemente inquiridos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Ramá se ouviu a voz de lamentação, o choro e o grande pranto. Era Raquel chorando aos seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existiam. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos que procuram a morte do menino. Então ele se levantou e tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de Herodes, seu pai, recuou ir para lá. Mas, avisado em sonhos por divina revelação, foi para as regiões da Galileia. E chegou e habitou na cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Pai, estamos diante da Tua palavra, Senhor, e eu peço que o Senhor continue falando conosco nessa manhã, Senhor. Podemos passar aqui um período maravilhoso de adoração, e eu peço que o Senhor responda essa adoração com a revelação da Tua palavra nessa data, Senhor. Uma data em que iniciamos hoje, concluímos amanhã, a comemoração, Senhor Deus, da vinda do Deus em forma de homem, do Verbo se encarnando. E eu peço que nós possamos meditar nesse texto. Que o Senhor fale conosco nessa manhã, eu te peço, em o nome de Jesus. Amém. Se assente dando glória a Deus.
Estamos diante de um dos textos mais conhecidos de toda a humanidade. Um texto que muitas vezes não é conhecido como leitura em qual nós fizemos, mas é conhecido de todos a respeito de um nascimento, a respeito do impacto desse nascimento, a respeito da mudança da humanidade. Se você disser, mas pastor, existem pessoas que não ouviram a pregação do Evangelho, mas mesmo não ouvindo a pregação do Evangelho, eles se baseiam numa data de calendário que é exatamente dita da seguinte forma: os dias que vêm após Cristo. Nós temos um calendário que começa o antes de Cristo e o posterior a Cristo. Essa data foi tão fundamental que mudou a história da humanidade de um aspecto espiritual, mas também no aspecto cultural, no aspecto físico, no aspecto em que faz com que as pessoas parem nesse dia para meditar. Alguns meditam sem saber. Esses dias estava vendo um rabino falando a respeito de que eles comemoram o Natal. Eles aceitam a vinda do profeta Jesus. Eles só não aceitam entender que Jesus, ele é o Filho de Deus, aquele que veio para a redenção, o Cristo de Deus. Eles ainda aguardam a vinda desse Cristo, mas sabe que Jesus foi o maior profeta que pisou na terra, por isso que houve um desencadear onde toda a humanidade foi mexida, foi alterada. Quando se fala do nascimento de Cristo, nesse texto narrado, ou até mesmo na história, nós vemos que houve um impacto tão grande que houve uma intervenção de Deus nesse nascimento. O nascimento de Jesus não foi como de um profeta comum. Apesar de, na época em que ele nasceu, houve-se muitas controvérsias, porque Maria, ela estava desposada de José. Maria sai da sua casa e vai encontrar com sua prima. E nesse período que ela fica, a Bíblia não fala quanto tempo, mas provavelmente até o nascimento de João Batista, ela fica e quando retorna é notória a sua gravidez. Ela já não está mais uma jovem comum, mas ela é uma jovem que demonstra através da sua barriga e mudança do seu corpo que ela está grávida, e ela começa a sofrer ali pela sociedade que na época discriminava de uma forma muito maior do que hoje a questão de uma gravidez, independente de estar desposada, que a palavra desposada se remete à noiva ou prometida a alguém. Então José, querendo guardar Maria, tenta fugir de noite. E quando ele tenta fugir de noite, a Bíblia diz que o anjo do Senhor aparece a José. José, um carpinteiro que começa a ter uma vida com Deus de uma forma espetacular. Se você ver no texto em que nós lemos, o anjo se revela a José pelo menos 4 vezes. Antes disso, o anjo já tinha se revelado. José começa a ser o homem daquela época que mais recebeu revelações de Deus de como deveria andar, como deveria proceder. A primeira revelação, o anjo diz a ele: não deixe Maria, porque aquilo que Maria está gerando dentro do ventre é do Espírito Santo, e o que vai nascer dela será o Filho de Deus, aquele que veio como Cristo para tirar o pecado da humanidade. Então a Bíblia fala que José tira Maria da onde está e obedecendo o censo que era só para ele ir até Belém, porque ele era belemita, ela não, mas leva ela com ele e já casa-se com ela para que não houvesse nenhuma má fama a respeito dela, guardando aquele nascimento que viria. O nascimento de Jesus é algo tremendo, porque muitas das vezes a gente interpreta isso de uma forma natural, mas não é natural. O apóstolo Paulo fala que Jesus precisou se despir de toda a sua glória. Precisou tirar de cima de si toda a divindade que estava sobre ele. Por que toda a divindade? Porque o planeta onde vivemos, ele não suporta o impacto da glória de Deus presente nesse século ou no que ele vindouro, como diz a palavra de Deus. Então, Jesus precisou despir da sua glória para poder nascer como homem, como jovem, como menino e ter uma vida comum como a nossa, para que se cumprisse toda a palavra sobre a vida de Jesus.
Jesus. Muitas pessoas ainda até o dia de hoje dizem que um dos maiores fatos ou acontecimentos da história da humanidade foi o homem ter pisado na lua. Estão totalmente enganados. O maior fato e o maior impacto da humanidade foi Deus ter pisado na terra como homem, nascido como filho de homem e vivido na terra como um de nós. Esse foi o maior impacto que mudou a história completa da humanidade. Jesus, quando nasce, ele nasce numa manjedoura. Muitas pessoas até falam, e eu vi já alguns escritos no Facebook dizendo: coitado dele, nascer numa manjedoura, coitado dele, nascer em Belém de Judá, não poderia ter nascido em Jerusalém, dentro de um palácio, porque era rei. Mas se você olhar os aspectos da vida de Cristo e o simbolismo de tudo isso, nós temos que entender. A palavra Belém, por exemplo, ela significa padaria. Beth-Helen, casa de pão, significa padaria. E ele diz: eu sou o pão da vida. Aonde nasce pão, irmão? Pão nasce numa padaria. Jesus tinha que nascer na padaria de Deus chamada Belém. Por que nascer numa manjedoura? Porque ele, com seus 33 anos e meio, subiria em uma cruz no Calvário. E ele seria o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cordeiro não nasce em hotel. Cordeiro não nasce num palácio. Cordeiro não nasce numa casa bonita. Cordeiro nasce numa manjedoura, numa estrebaria. Então, tudo na vida de Jesus estava correndo da forma correta, como a Bíblia descreveria que ele seria. Ele seria aquilo que mudaria a nossa história. Por que estamos reunidos aqui hoje? Porque ele nasceu para mudar a nossa história. Quando olhamos para a história, no aspecto geral, existem 3 grandes fatos que mudaram a história toda da humanidade. E esses 3 grandes fatos aconteceram através de Jesus. O primeiro maior fato para mudar a história da humanidade foi o seu nascimento. O segundo maior fato da humanidade foi a sua crucificação. E o terceiro maior fato da humanidade foi a sua ressurreição dos mortos, aonde a igreja é iniciada. Muitos acham que a igreja se iniciou em Atos dos Apóstolos. Em Atos dos Apóstolos, o Espírito de Deus desceu para habitar com a igreja. Mas na ressurreição de Cristo, a igreja foi inaugurada. Porque foi na ressurreição que ele recebeu todo o poder nos céus e na terra e repartiu com a igreja, para que a igreja se estabelecesse e as portas do inferno não prevalecessem sobre ela. Mas quando se fala do nascimento de Jesus, é importante entender, nós como cristãos precisamos saber alguns detalhes sobre isso. Primeiro detalhe: Jesus, ele não nasceu em dezembro. Nós comemoramos o nascimento de Jesus em dezembro porque isso é cultural e é necessário sim lembrar, porque se foi um dos 3 maiores fatos que a humanidade recebeu, precisamos sim comemorar. Quando Jesus nasceu, pastor, não existe uma data clara na Bíblia. A Bíblia não deixa claro. Nós podemos entender que como ele morreu na Páscoa e ele viveu 33 anos e meio, você pega da Páscoa e joga 6 meses para frente, ou tira 6 meses e dá na mesma, que vivemos em 12 meses no ano, você vai ver que ele morreu, que ele nasceu em torno de setembro a outubro e não em dezembro. Mas por que é comemorado em dezembro o nascimento de Jesus? Porque na época da idade baixa da igreja, quando a igreja se junta ao Estado, a igreja recebe um chamado de qualificar ou de identificar todas as religiões, trazer as culturas religiosas para dentro do catolicismo, para que se estabelecesse dentro da igreja todas as religiões como uma só. Isso se chamou sincretismo religioso. E um dos fatos que era comemorado por outras religiões é que em dezembro era o nascimento dos deuses. Então, por que não comemorar o nascimento do único Deus, aquele que verdadeiramente nasceu para ser Deus, para tirar o pecado da humanidade, Jesus Cristo? Por isso em dezembro se comemora o Natal, ou se comemora o nascimento de Cristo. É importante entender que o nascimento de Cristo foi tão impactante que gerou vários aspectos de opiniões, e opiniões essas que vão regendo a humanidade até o dia de hoje. Uma das opiniões, por exemplo, que é importante a gente entender, existe um grupo de pessoas que não o aceitam como Cristo, não o entende como Cristo, não
não o aceitam como Jesus o Salvador. E alguns até mesmo nem acreditam que ele existiu. Esse grupo está aí. Desde a época do nascimento de Jesus até os dias de hoje, existe um grupo de pessoas que refutam a Jesus. Existe até um grupo que batalham, que trabalham, que estudam e que de várias formas tentam provar que Jesus nunca existiu. Ou que se ele existiu, simplesmente foi um homem, um revolucionário, que tinha uma ideia maravilhosa, que tentou implantar um projeto maravilhoso na terra, mas que depois dele, ou até mesmo antes deles, muitos outros iguais existiram. Então existe sim uma corrente que muitas das vezes, quando você que é cristão e conhece o verdadeiro sentido do Natal, tenta falar a respeito de Jesus, você encontra pessoas que têm uma resistência muito grande. A maior parte dessas pessoas, elas resistem por um único propósito. Sabe qual é o propósito? Que eles não querem entregar a vida a Deus, eles querem viver uma vida longe de Deus. Eles querem mandar a sua própria vida e ter uma vida totalmente isolada, achando que são donos dos seus próprios narizes, mas na verdade, nós que conhecemos a Jesus sabemos que a melhor escolha da vida de um ser humano é entregar a sua vida a Deus. A melhor escolha, nós ouvimos aqui a irmã contando testemunho daquilo que Deus pode fazer na vida de uma pessoa que se entrega a Ele, que começa a viver uma vida voltada ao cristianismo. Deixa eu dizer algo para você, mesmo que as pessoas lá fora queiram dizer que Ele não existe, isso é irrefutável, Ele existe. Mesmo que as pessoas lá fora queiram dizer que Jesus não é Deus, Ele é Deus. Mesmo que as pessoas lá fora queiram estudar e fazer de tudo para provar a inexistência dEle, existe um povo que acredita nele e sabe que Ele vivo está. Aleluia. Interessante que nessa história nós vemos muitas pessoas que se destacaram como um grande estudioso, um filósofo que tentou... Um filósofo que tentou provar de todas as formas que Jesus não existia. Esse filósofo foi um filósofo grego, interessante, não da época de Cristo. Já da época moderna, ele viveu próximo dos seus 1500 anos. Ele estudou durante 40 anos todos os aspectos da vida, nascimento. Ele é aquele que disse que Jesus chegou ao ponto de, durante a sua juventude, conhecer até os Países Baixos da Inglaterra. Ele escreveu uma história a respeito de Cristo. Mas o que mais me chama a atenção é ver um filósofo do tamanho dele dizer no final da sua vida que Jesus era o Filho de Deus. Também existe um filme que você pode assistir hoje em defesa de Cristo, que mostra a respeito de um grande jornalista, um fato real, um filme filmado num dos maiores jornalistas criminais, que ele, por ajuda de muitos companheiros, descobriu os maiores e os mais gritantes suicídios, homicídios e problemas policiais que a polícia não resolvia. Ele, como jornalista, através das suas pesquisas, descobria. Mas ele se irritou tanto com a conversão da sua esposa, que ele começou a estudar e tentar provar para ela, de uma forma clara, real, que Jesus não existia. Ele pesquisou entre rabinos, pesquisou entre padres, pesquisou entre filósofos, se aprofundou na história de Cristo, e o final da sua história foi aceitando a Jesus, porque ele teve que entender que Jesus existe e Ele é o Filho de Deus. Quando nós olhamos para aspectos da história, nós vemos que muitos estudiosos que tentaram achar uma forma de provar de que Ele não existia, na verdade foram impactados. Ou seja, todos aqueles que dizem que Ele não existe, se procurarem tentar provar que Ele não existe, vão ter um encontro verdadeiro com aquele que não só existe, que não só nasceu e morreu, mas com aquele que ressuscitou e vivo está até os dias de hoje. Importante entender que o nascimento de Jesus é uma nova era para a igreja de Cristo. É uma nova era para todos, mesmo aqueles que não querem acreditar, porque o impacto do nascimento de Jesus mudou a vida de todos os seres humanos. Você pode dizer para alguém assim: Jesus mudou minha vida? Jesus mudou a minha vida. E se nós começarmos a contar, nós temos tantas histórias para dizer a respeito de como Jesus mudou a nossa vida. Como Ele impactou a nossa história. E quanto mais dizer o quanto Ele impactou a história
dessa grande humanidade. Interessante que, quando a gente começa nesse aspecto das pessoas que não querem acreditar em Cristo, eu vejo o primeiro homem que foi à Lua, não o primeiro brasileiro, o primeiro homem que foi à Lua. Esse primeiro homem que foi à Lua é um cientista, não é uma pessoa comum, só treinada para entrar numa espaçonave, vestir uma roupa branca, com aquele grande capacete que a gente vê na televisão. Não, um homem que ele participou da montagem, da estrutura, de todo o processo dessa viagem. Interessante que quando ele voltou de lá, na sua primeira entrevista, perguntaram a ele: o que você pode descrever essa viagem? Como você pode descrever o que você viu lá? Seus passos num planeta diferente, ou pelo menos se não é um planeta, num satélite chamado planeta Lua. O que você pode descrever? As primeiras palavras que esse homem disse, um homem que entrou na nave espacial ateu, ele volta e diz assim: é impossível que não exista um arquiteto que construiu todas essas coisas. É impossível ir lá e voltar sem saber, primeiro, que Deus existe, e segundo, que há um plano para essa humanidade feita por Ele. Todas as pessoas que tentam provar contra Jesus acabam colocando Jesus na sua história. Quando se fala, por exemplo, dos muçulmanos, os muçulmanos, um dos seus maiores profetas, Maomé, ele passou 70%, vamos dizer assim, da sua história tentando provar que ele era o Cristo e tentando provar que Jesus não existiu. Ele passou os seus últimos 30% da sua idade já aceitando Jesus como um profeta, tanto que você lê o Alcorão honra Jesus como o maior profeta da história. Interessante que ele queria se colocar na posição de maior profeta, mas ele mesmo escreve que o maior profeta é Jesus Cristo de Nazaré. Todos que não acreditam têm que entender que ele passou nessa terra, por mais que não queiram aceitar. Existe também um outro grupo de pessoas, e esse grupo de pessoas muitas das vezes frequentam igrejas, muitas das vezes vão em casamentos, muitas das vezes participam de festas religiosas. Esse é um grupo de pessoas que sabem quem ele é, conhece esse texto que nós lemos, talvez não por escrita, mas da história. Sabem que Jesus é o Filho de Deus, sabe que Jesus, ele nasceu para tirar o pecado da humanidade. Sabe que Jesus, ele teve um impacto na sociedade, sabe tudo a respeito de Jesus, mas não andam com Jesus, não aceitam Jesus nas suas vidas. Alguns chegam ao ponto de dizer assim: não, eu sei quem é Jesus, mas deixa ele lá e eu vivo a minha vida aqui. São pessoas que entendem Jesus, mas vivem uma vida sem ter conexão nenhuma com ele. E pasme, muitas pessoas já frequentaram igrejas evangélicas e hoje estão lá fora, vivendo uma vida sem Cristo. E quando você vai falar de Jesus para eles, fala assim: eu sei tudo que você vai falar para mim, eu conheço tudo que você vai pregar para mim, mas eu quero viver a minha vida do jeito que eu estou vivendo. Não quero voltar para a igreja, não quero mais Jesus na minha vida, eu quero uma vida afastada de Jesus. E eu paro para pensar: como pode alguém ter andado por um período com Cristo, ter sentido Jesus, ou ter pelo menos vivenciado Jesus numa igreja e se afastar de Jesus? É fácil. É interessante até, a Bíblia fala a respeito dele, fala a respeito de pessoas que resolveram viver tomando conta da sua vida ao seu bel prazer, e isso nós temos que tomar cuidado. É importante no dia de Natal lembrar disso, lembrar que nós somos sujeitos a enfrentarmos dificuldades nas nossas vidas, que podem sim soar como uma voz no nosso ouvido dizendo assim: se afaste da igreja. Para que você serve a igreja? Para que você serve Jesus? Para que adianta você andar com Jesus se a sua vida parece a mesma? E ainda, pasme, alguns até parece que piorou depois que andou com Jesus. Até parece que as coisas ficaram mais difíceis quando começou a andar com Jesus. Mas vou abrir um parênteses para dizer algo para você: não é que ficou mais difícil, os seus olhos espirituais foram abertos e você começou a ver de verdade aonde você estava. Antes você vivia cego, agora você enxerga, então você vê todas as coisas e
muitas das vezes isso parece maiores dificuldades do que antes, mas não são maiores dificuldades. Na verdade, você começa a entender que todas as dificuldades que vêm na nossa vida vêm para nos treinar, para mudar o nosso caráter, mudar a nossa forma de vida e nos transformar, como diz a palavra cristãos, significa pequenos cristos ou seguidores de Cristo aqui na terra. Mas muitas pessoas não querem, porque seguir a Cristo é um peso para alguns, mas para nós que entendemos quem é o nosso Deus, seguir a Cristo não é peso. Seguir a Cristo é o maior benefício que Deus poderia dar para toda a humanidade. O maior benefício que poderíamos ter é ter Jesus na nossa vida. Mas muitos estão vivendo assim. Muitos vivem uma vida debaixo do pecado, e tem alguns até que têm pecados de estimação. Eu gosto até de brincar com esse termo. Mas se eu tiver que ter um encontro com Jesus, eu tenho que ter uma mudança na minha vida. Eu tenho que deixar algumas coisas. Interessante que a vida de um encontro com Cristo, o deixar, na verdade, é ganhar. É que a pessoa não consegue tirar os olhos daquilo que ele tem que deixar para olhar para aquilo que ele vai conquistar. E as conquistas para ter uma vida mudada, a conquista de ter uma vida de libertação, a conquista de ter uma vida com Cristo é tão grande que o diabo tenta cegar e fazer a pessoa achar que uma vida debaixo de pecado comum é melhor. E deixar, irmãos, não é proibição, porque o Evangelho foi escrito inspirado pelo Espírito de Deus, aquele que ressuscitou a Cristo dos mortos, para dizer algo para nós. Todas as coisas eu posso fazer, mas nem todas elas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Diga para o seu irmão assim: é bom viver com Cristo? Eu paro para pensar, depois que eu aceitei Jesus e tinha 24 para 25 anos, quando estava completando essa idade, e eu paro para ver que o que de estrago eu fiz na minha vida em 24 anos. Em um ano, o que Jesus fez de benefício na minha vida valiam mais do que todos esses 24 anos de estrago. Eu paro para ver como uma pessoa pode achar que andar com Cristo não vale a pena, conhecendo Ele. Como pode alguém conhecer Jesus e dizer que, não, deixa Ele para lá. Mas eu não quero fixar muito tempo nesses dois tipos de pessoas. Eu quero fixar o meu tempo em pessoas que adoram a Ele. Eu quero fixar o meu tempo em pessoas que, quando leem esse texto, ou quando vão passar o Natal, eles não estão fixando, e não vou dizer para você que você não possa dar ao seu filho esse momento de dizer assim, olha o Papai Noel. Mas é importante você mostrar para o seu filho o verdadeiro significado do Natal. É interessante que nós que somos cristãos, quando olhamos para esse texto, alguma coisa mexe no nosso coração. A maior mensagem do Evangelho é a ressurreição. Mas como se desligar do nascimento daquele que, quando o Evangelho de João estava sendo escrito, João começa com o princípio, era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo se encarnou, se fez carne e habitou no meio dos homens. Como não se impactar quando a gente lê o texto e a gente vê a Bíblia dizendo que uma jovem ou uma adolescente entre 15 e 17 anos é visitada pelo próprio Espírito Santo de Deus. Como não falar a respeito de algo tão importante, porque Deus faz a criação de uma criança tão forte, tão tremenda, que se você estudar a criação dela, você vai ver que dois pais, por exemplo, que são aidéticos, conseguem ter um filho que não está contaminado pela AIDS, se a medicina saber e tratar
e tirar a criança sem o contato com o sangue e com o leite materno da mãe. Porque o sangue da criança não é o mesmo sangue da mãe. Não recebe, a criança só recebe o alimento que a mãe dá a ela através do cordão umbilical. O milagre da vida é tão grande que a criança nasce com genética dos pais, mas não nasce com sangue ligado aos pais. Quando Jesus foi gerado, tudo isso é um propósito de Deus, porque Jesus não aconteceu por acaso. Quando o homem pecou, o próprio Deus já profetizou o nascimento de Jesus. Ele disse assim: da semente da mulher nascerá aquele que esmagará a Satanás. Se eu olhar para a Bíblia, a história toda da Bíblia remete a Jesus. O nascimento, remete a Jesus, o grande rei, A Bíblia, ela é cristocêntrica. Eu entendo até porque um judeu possa não aceitar que esse Jesus seja o Cristo, mas é quase que impossível um judeu não entender que o Cristo vai existir. É pena que muitos deles não entendem que ele já existe e não desfrutam daquilo que podemos desfrutar na virada do dia de hoje, de amanhã. Ele nasceu para tirar o pecado do mundo. Quando eu olho para esse texto e vejo a história miraculosa, quando Jesus é colocado no ventre materno, ele não recebe o sangue de Maria, ele não recebe o DNA de Maria, ele não recebe nada de Maria. Sabe o que ele recebe somente de Maria? O alimento que é levado através desse cordão umbilical. Jesus, ele nasce perfeito, porque toda criança que era germinada por um homem e uma mulher, como um contato natural, ele recebia a semente do pecado de Adão. E a Bíblia diz que todo homem pecou, todo homem nasceu debaixo de pecado. Portanto, todo homem precisa de arrependimento, de encontro com Cristo, de mudança de vida. Todo homem está destituído da glória de Deus. E se Jesus não nascesse, a glória de Deus não era restituída ao homem novamente. Então é importante entender que Jesus não recebeu essa semente, Jesus não recebeu esse contato, portanto ele nasceu perfeito. Por que perfeito? Porque a Bíblia diz que o cordeiro tinha que nascer perfeito, sem mancha, sem mácula, sem nada. A Bíblia até diz sem ruga. A Bíblia fala claramente que para que Jesus fosse perfeito, ele tinha que ter a divindade sobre ele sem ser Deus na terra. Digo para o seu irmão assim: Jesus era Deus e não era Deus. Como assim, pastor? Ele nunca deixou de ser Deus, mas na terra ele pisou como filho do homem. Igual você, igual eu. Viveu uma vida comum. Foi apresentado quando criança no templo, como fazemos aqui na igreja. Aos 12 anos de idade, ele foi sabatinado, e muitas pessoas às vezes não entendem por que Jesus é chamado de rabino. Porque aos 12 anos de idade a criança era apresentada no templo, e aqueles que eram aprovados poderiam ser rabi, e aqueles que eram da tribo de Levi poderiam ser sacerdotes. Como Jesus era da tribo de Judá, ele não seria sacerdote, mas ele poderia ser um rabino. Ele foi aprovado. Em tudo Jesus foi aprovado. Aos seus 30 anos, ele se apresenta aí diante da humanidade e é batizado. Passa pelas águas do batismo e passa 40 dias no deserto sendo tentado. Muitas pessoas acreditam que Jesus foi tentado 3 vezes pelo diabo. Não. 3 vezes foi as vezes que foram escritas, porque a Bíblia fala que durante 40 dias ele foi tentado. Jesus foi experimentado como eu e você. Jesus, ele não nasceu simplesmente para passar por essa terra como Deus. Ele nasceu para viver a minha vida e a sua vida. Jesus nasceu para entender você. Jesus nasceu para compreender. E você pode dizer assim: mas pastor, todo Deus que cria alguma coisa, ele sabe tudo. É a mesma coisa que um criador de um carro. Ele cria um carro, engenharia e tudo mais, e desenvolve. Ele sabe todos os parafusos que estão no carro. Mas é interessante que tem carro que está encostado em concessionária e os engenheiros não conseguiram descobrir o defeito que deu.
Sabia disso? Tem gente que fica 60 dias sem o carro, até que a empresa resolve trocar o carro. Eles não acham defeito. O engenheiro que construiu não acha defeito. Com os projetos abertos, ele fala, é impossível ter um defeito que nós não detectamos. Jesus veio aqui para conhecer todos os nossos defeitos. Jesus veio para vencer todas as nossas falhas. Nós não comemoramos o Natal simplesmente o nascimento. Nós comemoramos o Natal, Deus se identificar conosco, a ponto de que Deus diz, a quem enviarei? Quem é que irá por nós? Isaías até diz assim, envia-me a mim. Esse texto, se você olhar o contexto todo, Deus até diz assim, Isaías, vou usar você, mas não é disso que eu estou falando. O que eu estou falando é que eu não acho ninguém para completar a obra. E esse som ecoou de tal forma que Jesus disse assim, envia-me a mim. O Filho de Deus se encarnou para se identificar comigo e com você. Vou começar a pregar. Ei, nós comemoramos o Natal, um Deus que se importa conosco. Nós comemoramos o Natal, um Deus que se importa tanto comigo, que Ele veio aqui na terra para se parecer comigo. Nós comemoramos o Natal de um Deus que se importa tanto comigo e com você, que Ele se pareceu conosco. A Bíblia diz no livro do profeta Isaías, que Ele não tinha nem formosura, nem se parecia com o rei, porque Ele queria ser passado como uma pessoa comum. Aonde Ele passava, Ele era uma pessoa comum, para poder identificar quem somos. Hoje, Ele é um advogado que quando nós clamamos, Ele chega diante do Pai assim, eu sei o que Ele está passando, por isso eu clamo por a bênção sobre a vida dele. Jesus te conhece. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não estou falando aqui de um Deus distante, eu estou falando de um Jesus que te conhece. Eu estou falando aqui de um Jesus que sabe os detalhes da sua vida. Eu estou falando aqui de um Jesus que sabe as suas dificuldades, sabe aonde são as suas falhas, sabe aonde você erra. E vou dizer uma coisa, Ele te aceitou do jeito que você é. Às vezes a gente fala, eu venho para a igreja e eu aceito Jesus. Esse é o termo correto de aceitação, porque é bíblico. Nós entregamos a nossa vida a Jesus, mas na verdade a Bíblia diz assim, fui eu que escolhi a vós. Ele sabe quem você é, Ele sabe os seus defeitos, Ele sabe os seus pecados, e digo mais, Ele está trabalhando na sua vida para trazer perfeição, para mudá-lo, para colocá-lo na posição da promessa, porque é uma promessa de Deus sobre a sua vida. Ele está trabalhando com alguém que Ele sabe quem é. Ele não é um Deus que está lá no céu e eu estou aqui na terra. Ele é um Deus que veio aqui na terra para saber quem somos. Quando eu posso hoje, Deus me dá essa autoridade de dizer assim, eu posso dizer, Ele conhece os mínimos detalhes a seu respeito e te ama. Que às vezes a gente fala, Ele me ama, mas parece um... Deixa eu dizer algo para você bem particular. Você é uma pessoa muito conhecida dos seus pais, principalmente da sua mãe. Pastor, minha mãe não está mais entre nós, mas lembre do tempo. Ela, só de olhar em você, ela sabia se você estava doente, se você estava triste, te interpretava. Depois você se casa. Quando você se casa, o seu cônjuge começa a te entender e chega ao ponto de uma intimidade tão grande que conhece você mais do que os seus pais. Não é assim? Às vezes a esposa, a gente fala assim, o que você tem? A gente até tenta falar, não, nada não. Mas no fundo fala assim, como que ela sabe? Porque se identifica. Ela te conhece mais do que os seus pais, ou ele te conhece. Só que existe alguém que conhece mais ainda, que é você mesmo. Porque nós somos seres interessantes. Temos segredos. Nós somos pessoas que nos deixamos conhecer aquilo que queremos.
Nós muitas vezes escondemos aquilo que achamos ruim da nossa vida para que as pessoas não conheçam. E às vezes, um casal vive anos juntos e existem pontos na vida um do outro que eles não se conhecem. Mas deixa eu dizer algo para você. Mais do que você se conhece, Jesus te conhece. Mais do que os detalhes que você se conhece, Jesus sabe tudo a seu respeito. Jesus, quando você dorme, você sonha, Ele conhece os teus sonhos. Quando você acorda, Ele sabe como você acordou. Ele conhece o teu humor, Ele conhece o teu temperamento, e Ele trabalha com tudo isso. Tem pessoas que falam assim, como pode Jesus usar uma pessoa daquela forma? Deixa eu dizer, Ele escolheu ela. Mas é muito pacato. Parece até que está sempre numa rede. Quero trabalhar para o meu Senhor. Jesus conhece e tem um propósito distinto daquele que vai. Vamos! Jesus conhece e chamou por um propósito. Por isso a obra dele não para, porque ele identifica cada um de nós individualmente. Jesus é tão poderoso que ele identificava os apóstolos pela sua voz. Sabe por quê? Porque cada um de nós temos uma corda vocal com uma identidade. Nós podemos até ter a voz parecida, né? A minha é parecida com aqueles cantores de ópera, né? É nada, uma taquara rachada, né? Podemos até ter a voz parecida com a de alguém, mas igual não é, porque a sua voz tem uma identidade. Porque quando você ora, Deus conhece você pela tua voz. A tua voz chega diante de Deus individualmente. Nós temos hoje 7 bilhões de habitantes na terra. Se os 7 bilhões orarem, Jesus sabe cada um que está orando, conhece cada uma das necessidades, sabe cada um dos temperamentos, conhece profundamente cada uma das suas falhas. E sabe o que ele diz? Ele diz assim, Paulo escreve aí, o que nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, que nasceu para conhecer o homem, nem profundidade, nem altura, nem problema, nada pode nos separar do amor de Cristo que está em nós. Jesus nasceu para te amar. Jesus nasceu para mudar a tua história, mas mudar uma história não de alguém de longe, distante, não. Mudar a história particular, mudar a história íntima, mudar a história onde você não consegue mexer. Ele entra, Ele muda, Ele altera, Ele conhece os teus sentimentos. Por isso hoje Ele te diz, não se tranque no quarto achando estar sozinho. Ele estará com você todos os dias da sua vida. E o mais importante de tudo é entender sim que Ele nasceu e comemoramos isso, mas o mais importante é que um dia a nossa esperança morreu. Não é assim que o mundo diz, a sua esperança é a última que morre, a nossa não é a última, a nossa primeiramente morreu, mas ao terceiro dia ela ressuscitou e viva está, Jesus vivo está sobre a nossa vida. Aleluia! Ele está vivo. Pode ver a história toda, você vai ver que ninguém odeia alguém morto. Os faraós, por mais ruim que foram os faraós, que mataram gente, fizeram tanta coisa, a turma conta a história dos faraós como história, ninguém odeia o faraó. Já ouviu alguém dizer assim, como eu odeio Ramsés? Não. Alexandre o Grande, quanta gente matou para conquistar tudo para Roma? Ninguém odeia ele, conta a história dele. Tem pessoas até que publicam as coisas boas dele, que ele deixou a mão para fora do caixão e toda aquela história, né, aquela história excêntrica dele, da sua morte. Mas por que as pessoas odeiam Jesus? Porque eles sabem que Jesus está vivo. Até quem não gosta dele, só não gosta porque sabe que se você for lá em Meca, tem o túmulo de Maomé. Se você for nos Estados Unidos, tem o túmulo do fundador das Testemunhas de Jeová. Se você for em todos os lugares, vá procurar o hinduísmo, está lá
o túmulo dos seus fundadores. Todos os líderes de qualquer tipo de religião têm o túmulo e o corpo dentro do túmulo. Mas se você vai para Jerusalém, aleluia, na porta está escrito: ele não está aqui, porque ressuscitou. Nós não estamos para comemorar o Natal de alguém que passou por essa vida, nasceu um dia e morreu. Nós estamos para comemorar o Natal de alguém que é rei e que ainda está vivo. E vivo está sobre a nossa vida. Nós não comemoramos o Natal só porque é tão bonita a história de colocar um monte de bichinho e montar aquele presépio e Jesus dentro da manjedoura. E alguns ainda falam assim, o menino Jesus. Ei, não chame mais ele de menino Jesus, chame ele de rei Jesus. Porque ele não é um rei, ele é rei dos reis e senhor dos senhores. Ei, entenda que ele ressuscitou e teve toda essa história com o nascimento miraculoso para poder fazer de você um adorador. E sabe por que a gente vem nos cultos? Para agradecer. Amanhã, ou a partir da noite, como alguns fazem a ceia, nós comemoramos uma coisa que na verdade precisa ser comemorada todos os dias. Ele nasceu. E ele morreu, mas ele ressuscitou. Sabe o que você deve fazer do seu Natal? Um dia de adoração. Não um dia só de confraternização. Sim, a confraternização é necessária. Que quando nossos filhos, esses dias atrás, tivemos o aniversário do filho do Júnior com a Camila, as crianças vieram confraternizar. É assim que a gente faz, a gente confraterniza a data do nascimento de alguém. Então amanhã eu sei que muitos vão estar com as famílias se confraternizando pela vida e nascimento de Jesus. Mas em meio a essa confraternização, adore a Ele. Porque a única coisa que podemos fazer por todos esses benefícios que eu preguei é adorá-lo. Porque Ele não é um menino Jesus da manjedoura. Ele é aquele que ressuscitou e venceu a morte. Ele venceu a morte para que eu e você pudéssemos ter vida eterna com Cristo Jesus. Ele venceu a morte para que a nossa história aqui na terra não fosse uma história em vão. A tua história aqui na terra não é em vão, é uma história de propósito. Deus tem um propósito com você, Deus tem um propósito com a minha vida. É uma história que nos leva a uma redenção pelo sangue de Cristo Jesus, a qual nos dá vida eterna. Olha para quem está ao seu lado e diga para ele assim: quantos anos é viver bastante? 80 anos? 90? Se Jesus não voltar, eu queria chegar nos 100, com saúde. Queria. Eu vejo assim, quanta coisa dá para fazer até 100 anos, né? Pena que a gente não chega nos 100 com o corpo de 25, 30, né? Seria tão bom, né? Porque eu paro para pensar o que eu tenho hoje de maturidade, se eu tivesse meus 25 anos, que eu poderia produzir para Cristo. Hoje, se eu dou uma corrida até a porta da igreja ali, a língua vira gravata. Eu não tenho usado gravata, porque se eu correr, vira gravata a língua. Mas 100 anos é bom? Se você viver com saúde, é bom? É bom? Olha para o teu irmão e diga assim: 100 anos é muito bom. Agora fale para ele assim: e 100 vezes 100 é bom? Olha para ele assim, com um ar assim, de desconfiado, diga assim: 1000 vezes 100? Eu estou tentando dar um cálculo para você daquilo que está longe de ser uma eternidade com Cristo. Viver aqui na terra é uma passagem tão pequena para aquilo que Jesus, quando nasceu, morreu e ressuscitou, conquistou para mim e para você. Por mais que eu consiga viver 100 anos aqui na terra, bem vividos, aleluia, não se compara em matemática alguma, não tem pi
que chegue num resultado para dizer quanto será o tempo da eternidade diante de Deus, o adorando, porque Cristo nasceu, mas Ele também morreu e Ele ressuscitou para que nós pudéssemos ter salvação.